Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise estratégica bem completa de 3 anos de impacto, a chamada CEMEA, da Fundação Cargill. A ideia aqui é olhar a fundo para os dados, entender o que deu certo, os padrões que surgiram e, claro, as lições que ficam. E para a gente entender bem essa jornada, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai ver o panorama geral da iniciativa. Depois, vamos para os números, para ver o impacto real. Na sequência, vamos conhecer alguns projetos que são pura inspiração, tirar as lições mais importantes e, por fim, ligar o nosso radar para o futuro. Bora começar! Então, para começar, vamos entender o contexto. A chamada semeia não foi algo que surgiu do nada, sabe? Ela é, na verdade, uma evolução bem importante na estratégia da Fundação Cargill, que marca uma fase totalmente nova de atuação. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir avaliar 3 anos de impacto social, tudo começa com um mapa como este aqui. Este infográfico é basicamente um resumo de tudo que a gente vai ver em detalhes: as edições, o impacto consolidado e as lições que foram validadas. Pensa nele como nosso guia visual. Essa jornada de 3 anos mostra uma evolução bem nítida. Em 2023, tudo começou com o marco dos 50 anos da Fundação. Já em 2024, a gente vê uma expansão no número de projetos apoiados. E, em 2025, o foco se afunilou para tecnologias sociais com alto potencial de escala, de serem replicadas. E bem no centro de toda essa estratégia está este conceito: sistemas alimentares sustentáveis. Como o slide define bem, é um modelo que pensa em tudo de forma integrada, sabe? E essa é a filosofia da chamada semeia. A ideia não é só financiar projetos isolados, mas sim fortalecer todo o ecossistema que leva comida de qualidade para as pessoas de um jeito que seja justo e sustentável. Agora, vamos para os dados. Como é que o investimento se transformou em mudança no mundo real? É aqui que os números começam a contar uma história bem poderosa. O primeiro número que já nos dá a dimensão da iniciativa é este, 41. 41 projetos foram selecionados no Brasil inteiro ao longo desses 3 anos. Cada um deles foi como uma semente de inovação para resolver desafios bem locais. E por trás de cada um desses projetos teve um investimento bem significativo, 5,5 milhões de reais. Esse foi o capital injetado diretamente para fortalecer as cadeias produtivas locais, indo da agricultura familiar até a bioeconomia. Mas o mais importante, o impacto humano, mais de 60 mil pessoas foram beneficiadas diretamente por essas iniciativas. É um número que mostra o alcance real do programa no dia a dia das comunidades. Mas como é que esse investimento foi distribuído? Esse gráfico aqui mostra bem a estratégia. 40% foram para desenvolvimento local, que foi a maior fatia. Depois vem pesquisa e inovação, qualificação profissional e alimentação. Dá para ver que foi uma alocação bem pensada. Sair um pouco dos números gerais e conhecer as histórias por trás deles é fundamental. Vamos dar uma olhada em alguns projetos de destaque que mostram essa teoria toda funcionando na prática, do campo à cidade. E aqui a gente vê a teoria na prática. O que é fascinante é a diversidade, olha só. Lá no Pará, um projeto transformou resíduo orgânico em bioinsumo. Em Minas, o foco foi na agricultura regenerativa do Cerrado. Em São Paulo, a aquaponia levou inovação para comunidades costeiras. E na Bahia, o apoio foi todo para o cacau agroecológico. São soluções feitas sob medida para realidades muito diferentes. Então, aqui vem o ponto crucial. O que é que conecta projetos tão distintos? A resposta é essa: a tecnologia social escalável. A ideia é apoiar soluções que possam ser copiadas, adaptadas e que gerem um impacto que vai muito além do seu local de origem. Para que tudo isso pudesse funcionar, existiam regras bem claras. Entender essas regras e as lições que os dados trouxeram é essencial para a gente sacar os padrões de sucesso do programa. Estas aqui eram as 3 regras de ouro, inegociáveis. Primeiro, a territorialidade, ou seja, focar o impacto onde a Cargill já opera. Segundo, um teto de orçamento bem claro, de R$ 150 mil por projeto. E terceiro, um ciclo de execução super ágil de 12 meses, para garantir foco e entrega rápida. E aqui tem um ponto crítico em qualquer análise: a qualidade dos dados. O processo de avaliação foi um verdadeiro pente fino, sabe? Usaram ferramentas para validar cada informação e separar o que era fato do que era ruído, como projetos que não batiam com a realidade ou valores errados. Garantir a precisão dos dados foi a base para tudo o que foi aprendido. Com dados confiáveis em mãos, foi possível confirmar que algumas decisões estratégicas foram certeiras. Por exemplo,
o foco geográfico no Norte e Nordeste, que são regiões-chave, a exigência de que as organizações tivessem um CNPJ ativo há mais de 2 anos para garantir uma certa maturidade, a valorização do protagonismo feminino e, algo fundamental, a exigência de um plano de sustentabilidade, seja com renda própria ou acessando programas públicos. Com base em todo esse aprendizado, a pergunta que fica é: e agora? Para onde vamos? Vamos analisar os desafios que ainda existem e as grandes oportunidades que estão aparecendo para o futuro da iniciativa. Olhar para o futuro também é encarar os desafios de frente. A sustentabilidade financeira dos projetos depois que o apoio acaba continua sendo o principal deles. A validação rigorosa de dados continua sendo um desafio técnico importante. E, por fim, ajudar as organizações a estruturarem melhor suas propostas para deixar o protagonismo feminino mais evidente é uma meta contínua. Mas onde tem desafio, geralmente tem enormes oportunidades, né? O alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, é total. A demanda por tecnologias sociais que podem ser replicadas só aumenta. E o potencial para criar parcerias entre diferentes setores e ampliar ainda mais o impacto é imenso. O caminho está aberto. No fim das contas, tudo se resume a esta ideia aqui. Uma estratégia de impacto social que funciona de verdade não se baseia em achismo, ela nasce de uma análise rigorosa de dados confiáveis. É isso que permite aprender, se adaptar e evoluir sempre. E a gente encerra com esta reflexão. Com um mapa tão claro do que funcionou e dos desafios que continuam por aí, a pergunta que fica no ar é: qual será a próxima semente de inovação a ser plantada para continuar transformando os sistemas alimentares no Brasil?